visto naquele ponto, com as coordenadas novas daquele ponto, vai ser RJ, tá? J, dx. Então, isso aqui é o que caracteriza um campo vetorial. Isso aqui é o que caracteriza um campo escalar, e isso aqui é o que caracteriza um campo espinorial. E isso vai de 1 a 2, vamos chamar psi alfa linha, de dx linha. Ele vai ter uma outra matriz, que é a matriz S, alfa beta, que é a matriz 2 por 2, essa matriz aqui, que é 2 por 2, e aqui, psi beta, de dx. Então, isso aqui é o meu campo espinorial. Oi? Eu tenho uma visão assim de olhar as coisas, vamos dizer, como é que a ciência evolui? Eu chamaria uma física de Galileu e outra de nova ciência. Como é que a ciência evolui no sentido das equações, dos experimentos, das variáveis das equações? Das variáveis, das coordenadas que você vai escolher, exatamente. Você diria que a física de Galileu é aquela que você faz no instrumento, ela é, você fixa toda. No sentido, você acharia que, vamos dizer, o campo escalar, o campo vetorial, eles seriam galileanos, enquanto o campo espinorial seria nova ciência? Isso aí, então, digamos, com a luneta, você nunca vai descobrir um vetor, um espinor, porque o espinor não mora no teu espaço. Nós estamos aqui. Entendeu? Os espinores. Está vendo? Se eu quiser fixar um sistema de riscos aqui, eu fixo, boto o vetor onde eu quiser. Mas cadê o espinor? O espinor está na tua cabeça. Pega o fio do teu cabelo, associa aqui um espaço complexo, dentro desse espaço bidimensional, coloca um vetor de duas componentes. E aí, quando você rodar, aquele objeto que está no fio do teu cabelo vai rodar da modo dele, vai rodar diferente de você. Se você rodar de 2π, né? Você volta onde você está. Mas se você rodar de 2π, né, você volta para onde você está, imaginar que você faria isso. Mas se você é um espinor, né, você roda de 2π, você volta para onde você está, você fica assim. Você rodou, mas o espinor rodou de π. Quer dizer, se o espinor fosse um vetor como em você, ele faria isso, rotação de 2π. Voltei para a mesma posição, isso aqui. Agora, se eu sou um elétron, vamos dizer que meu spin está assim. Aí eu faço uma rotação de 2π. Aí acabou. Fiz uma rotação de 2π. O spin do elétron ficou ao contrário. Então, é isso que eu espero. Então, você não vai descobrir um espinor olhando assim. O espinor é um objeto, mas é complexo. É aquela questão da nova física. A gente precisa buscar, vocês aí que estão fazendo matemática, a gente precisa. Vocês fazem física, né? Mas estudam matemática. Você faz matemática? Pois é. O que é o papel da matemática? É buscar novos espaços. Buscar novos espaços de exploração da física. Se Dirac não conhecesse os espinores, como é que ele descreveu o elétron? A equação de Dirac é uma equação. Se você quiser descrever o campo eletromagnético, como você falou, você pega um escalar, que é o potencial elétrico, e pega um vetor, que é o potencial vetor. Então, um escalar e um vetor, vamos dizer, galileanamente, que foi o que aconteceu com Maxwell, né? Você chega ao campo elétrico, que é menos gradiente de φ, menos dA dt. E chega ao campo magnético, que é rotacional de A. Você, com a mecânica, né? Você chega lá, força, que é um vetor, está no espaço, igual a menos, sei lá, gradiente de um potencial. E isso aqui é dt dt, vou colocar assim. Então, os elementos que você tem no espaço galileano, você com vetor, com escalar, com os operadores de gradiente, você constrói a tua física. Agora, e o elétron? Eu não posso usar nada disso. Eu tenho que ir para outro espaço. Eu vou para um espaço complexo. Primeiro que o espaço não é nem tridimensional. Até mais, o próprio campo eletromagnético, o FIA, o que eu estou querendo colocar para as pessoas é o seguinte: quando dizem que em 1609, quando Galileu contou a luneta da Júpiter. Então ali começa essa ciência galileana. Certo. O que é a ciência galileana? Você vê aquilo que você pega, então não tem muita elaboração. Então, você descreve aquilo que você vê diretamente. Então isso pode ser a respeito da tua observação, pode ser feita a tua equação, e
aqui a tua variável. E daí a gente começa a notar como a física tem evoluído para a gente poder chamar de nova ciência, onde as coisas começam a ser mais introspectivas. E aqui no campo subsidiário, do Marx, ele também utilizou já um campo que não é o campo eletromagnético. Não é exatamente o campo que você vê as linhas de campo. Não é o L e o D, você usa o fio A, perfeito. Historicamente, no caso do Gira, que foi um salto ainda mais adiante. Se você, para entender o spin do elétron, a pergunta é a seguinte: você conseguiria entender o spin do elétron com uma variável galileana? Pois é. Por exemplo, quando você pega, por exemplo, a onda-partícula. O que é a onda-partícula? Lambda igual a H sobre mv. Todas essas variáveis são galileanas. Medida, vai lá, lambda, você sabe, H, você sabe. Então ali tem uma nova descrição da física. Daí, de repente, o Schrödinger já começa a usar também esse psi. Assim, então, isso, ele já usa uma função, mesmo sem spin, ele pega uma função complexa, um escalar complexo. Quer dizer, a função de onda de Schrödinger é um escalar complexo, não muda por rotação. Mas, no caso do elétron, ele já vê que precisa introduzir um objeto, o elétron tem mais grau de liberdade. Aí eles introduzem uma função de onda agora bidimensional, duas componentes complexas, que é o spinor. O que Dirac faz é colocar essa visão na relatividade especial. O que Dirac mostra que na relatividade especial você não pode mais descrever um spinor com duas componentes. O spinor precisa de 4 componentes por imposição da simetria de Lorentz. Porque agora você tem um outro espaço, que é o espaço-tempo, e você tem um outro grupo de isometria, porque você tem uma outra métrica. O que nós estamos fazendo aqui, esse spinor para nós não é o spinor de Dirac, é o spinor de Schrödinger. Se eu quer pegar um elétron não relativístico, botar no campo elétrico, vamos fazer isso, vou deixar a equação de Pauli como exercício, como uma equação de campo. Se a gente colocar esse elétron em contato com o campo eletromagnético, ele vai ser descrito por esse campo psi em contato com o campo eletromagnético. E aí a equação, é chamada equação de Pauli. Então, o campo, a gente precisa buscar novos espaços para entender nova física. Por exemplo, se a gente quiser falar da onda gravitacional, como é o caso do campo que eu queria estudar hoje, mas vou estudar semana que vem, que é o campo tensorial de Rank 2. Eu preciso agora descrever um objeto de spin 2. Como a gente falou aqui, o grupo SO3, as diferentes representações dele são classificadas por aquilo que nós chamamos de... Não é o spin quântico, é um número quântico, é um número tipo spin. Uma componente é o escalar, 2 componentes é o spinor, 3 componentes é o vetor, 4 componentes é o spinor vetor, 5 componentes é o tensor, e assim vai. Então a gente sabe que eu vou sempre associar um objeto que tem 2S mais uma componente. Então está lá. Então meu objeto escalar, então meu campo escalar, ele está associado, essa tem uma componente, ele está associado a esse spin zero. Chama de spin, na verdade não é o spin, é um número que categoriza, que especifica a representação. E aí o que significa ele ser escalar? Significa que se eu fizer uma rotação no espaço tridimensional, esse objeto vai reagir desse modo. O valor do campo não muda. O campo novo, visto nas novas componentes do ponto, vai ser o campo antigo visto nas antigas componentes do campo. Imaginar que eu estou num ponto P, eu faço uma rotação dos eixos, eu não mudo o ponto, mudo as coordenadas. O ponto é o mesmo, mas as coordenadas são diferentes, porque eu mudei o sistema de eixo. E o valor da temperatura é o mesmo. Então, isso é o campo escalar. Aí eu vou para a representação meio. É a representação com 2 componentes complexas. Aí nessa representação aqui, eu coloco o meu campo psi, com 2 componentes. De novo, aqui nós temos psi, linha, componente alfa de px', isso aqui é o que caracteriza a rotação do meu campo espinorial. Aquela matriz S de SU2, entre o psi beta, px. Quem é a matriz S? A matriz S é essa matriz aqui, exponencial e
vetores. Então, aí está aqui a categoria campo elétrico, campo magnético. Tá? Se eu fizer uma rotação, então, a iésima componente, né, ela vai estar sendo transformada dessa forma. Agora eu estou em 3 dimensões, tudo 3 por 3. E aí nós sabemos quem é a nossa matriz R. A nossa matriz R é exponencial de I, θ I, e aquelas nossas matrizes sigma I. A matriz sigma I é uma matriz 3 por 3, cujo elemento JK é menos I F JK. Eu peguei a representação. Se eu agora quiser pegar um objeto que tem spin 3,5, vou subir. Então é alguma coisa que tem o 1 e o 3,5. Se eu pegar agora um chamado espinor vetorial, ou um vetor espinorial, eu vou pegar o campo agora que está na representação de spin 3,5. Na supergravidade é o que a gente chama de campo de Harita-Schrödinger, gravitino. Como é que é esse campo? Esse campo aqui vai ser, vamos colocar essa esfera aqui, esse campo, ele vai ter um índice no setor vetorial e um índice no setor espinorial. Então, tem spin 3,5. Ele aproxima, e agora mistura o vetor com um espinor. E aí, como é que é a rotação dele? A rotação dele é assim, que linha e alfa. X linha. Então, ele tem 2 índices. Esse índice aqui é a matriz R. E esse índice aqui sente a matriz S. Então, isso aqui caracteriza o campo que tem spin 3,5. É o campo que está na representação, né, acima da representação vetorial. Se eu quiser ir para o spin 2, eu estou falando de gravitação. Quando a gente for falar do gravitão, lá, da onda gravitacional, o campo da gravitação lá de Einstein, né? Então, a gente vai falar de um objeto que tem spin 2. Então, esse objeto aqui vai ser uma matriz 2 por 1, vai ser um campo com 2 índices vetoriais simetrizados. Esse campo satisfaz a essa propriedade aqui. Se um campo é uma matriz simétrica 3 por 3, quantos elementos ela tem? 6, não é? Ela não tem 5 elementos. Ela tem 6. Se a matriz é simétrica, 3 por 3, né? A gente vai ter A, B, C. B, D, E. C, E, E. Então essa minha matriz é simétrica em 3 por 3, tem 6 elementos. Spin 2 tem que ter 5 elementos, aqui tem 6. Então o que a gente vai fazer? A gente já aprendeu isso aqui no curso. Todo tensor simétrico pode ser escrito como um tensor simétrico de traço nulo mais 1/3 do seu traço de H, vezes a identidade. Está aprovado. Então, esse objeto aqui, ó, se eu pegar esse tensor aqui, se eu tirar o traço dessa equação, esse traço disso igual a traço disso, mais 1/3 do traço de H, traço da identidade. O traço da identidade é 3. 3 por 3 dá 1. O traço de H aqui cancela o traço de H aqui. Então, essa equação imediatamente me diz que o traço da matriz H é igual a 0. Então, quem é o meu campo H e J? Esse campo, sim, ele tem traço nulo. Então, se uma matriz é 3 por 3 com traço 0, ela é A, B, C. B, D, E. C, E, menos A, menos D. Não apareceu o F. Por quê? Porque o traço dela é 0. Então, ficam 5 elementos independentes, não 6. Então, se eu pegar a minha matriz simétrica 3 por 3 de traço 0, ela tem 5 elementos. Então, H e J tem, apresenta, tem 5 componentes independentes. Então, está no setor dos pindores. Então, isso é a minha matriz. Como é que ela vai se transformar? Então, vamos lá. H' e J de TX'
deve ser R, I, capa. Cada índice você roda, cada índice é vetorial. Então, cada índice vai ter uma matriz vetorial. J, L, H, capa L, de TX. Certo? Vamos pensar aqui. Então, em termos matriciais, eu posso escrever isso aqui. Ó. H', vou tirar os índices de matriz. H', R, I, K. Eu vou botar a matriz R. Aí aqui eu vou botar a matriz H. E aqui, devido aqui, a capa L, aqui vai aparecer JL. Deveria aparecer LJ. Então, eu vou botar aqui a matriz R transposta. Então, ficou assim. Essa é a profissão. Se eu quiser olhar essa equação de transformação em termos matriciais, eu posso escrever assim. Agora, quem é o traço dessa matriz aqui? É o traço desse produto. O traço desse, vezes esse, vezes esse. Mas o traço é ciclo. Eu posso trazer essa. O traço de A vezes B é o traço de B vezes A. Então, eu posso, pela propriedade do traço, eu posso escrever isso aqui assim. Traço de A. Traço de A vezes B é o traço de B vezes A. Só que R transposto e R da identidade, isso é uma matriz ortogonal. Então o traço não mudou. Traço de linha, se esse traço aqui é zero, esse traço aqui continua sendo zero. Então essa transformação, ela é legítima, ela preserva o traço. Então essa matriz aqui, depois de eu fazer uma transformação do sistema de eixo, ela continua com as 5 componentes independentes. Então eu tenho, essa lei de transformação é automaticamente compatível com esse campo. Então esse campo, ele é levado nele mesmo, ele não ganha um traço. O que poderia acontecer do traço dele ser diferente do traço do outro, mas essa matriz aqui é ortogonal, e aí garante que isso aqui é identidade. Então essa é uma representação irredutível. Uma matriz simétrica de traço zero, por rotação, vai sempre numa outra matriz simétrica, mas com traço zero. Então eu não saio da categoria. Então isso é uma representação irredutível, porque eu não saio do espaço onde eu estou. Uma representação é irredutível se eu mexer em qualquer vetor daquele espaço. Se eu estou nesse espaço aqui, se eu tiver um vetor, se eu fizer uma transformação qualquer desse vetor e ganhar qualquer outro vetor desse espaço, eu estou dizendo que eu estou numa representação irredutível, porque qualquer transformação nela não mexe nela, não sai dela. Mas se eu tiver, por exemplo, esse vetor, se eu fizer uma transformação, ele cair no vetor daqui, então essa representação não é irredutível, porque por rotação ela pode ser levada nessa. Então quem é irredutível deve ser esse conjunto aqui. Então, essa aqui é irredutível. Por quê? Porque na verdade ela aqui ela não se fecha nela mesma. Então, mas aqui não acontece isso. Qualquer matriz simétrica de traço zero continua simétrica, porque o transposto disso, o transposto de H', transposto é igual a H transposto. Só tirar o R transposto é R, H transposto é igual a H e R transposto. Então isso aqui é igual a isso. Então H' transposto é igual a H transposto, que é igual a H. Então a matriz H' transposto é igual a H'. Então a matriz H não perdeu a propriedade de simetria e não perdeu a propriedade de traço nulo. Então qualquer matriz simétrica de traço nulo constitui uma representação irredutível do grupo de rotação, porque qualquer rotação que eu fizer nela, ela vai mudar. Mas ela não vai deixar nem de ser simétrica, nem deixar de ter traço zero. Então, isso é uma representação irredutível. Então, é esse campo que a gente usa para descrever, por exemplo, os pindores, na versão não relativista. A equação de Einstein, eu não estou mais falando do grupo SO3, estou falando do grupo de Lorentz. A relatividade geral está ligada ao espaço de Minkowski. Então, a gente vai ver que vai ter que trabalhar as representações do grupo de Lorentz. Mas, no momento, eu estou falando de campos não relativísticos. Nós estamos falando de campos galileanos, que satisfazem, que são covariantes. Isso significa covariância. O que significa ter uma equação covariante? Uma equação é covariante quando ela é escrita em termos de objetos que são representações irredutíveis do grupo de isometria. Qual é o meu espaço? O espaço euclidiano. Qual é a minha métrica? É a matriz identidade. Qual é o meu grupo de isometria? É o SO3. Então, todos os seus campos vão ser objetos de SO3. Por isso que lá em Física 1, a gente faz aquele primeiro exercício. Dê o exemplo de uma grandeza escalar. Classifique grandezas vetoriais. Apresente grandezas... Você não faz aquele exercício? Você está fazendo teoria de grupo.
Você está o quê? Você está exemplificando representações irredutíveis do grupo SO3. Aí você diz, eu não posso somar pressão com velocidade, eu não posso somar grandeza escalar com vetorial, eu não posso somar vetor com tensor, não posso somar um vetor com uma matriz. Por quê? Porque você está saindo dos espaços irredutíveis. Toda equação da física, ela tem que dar numa representação irredutível. Então, se a equação é escalar, todos os termos têm que ser escalares. Se uma equação é vetorial, todos os termos daquela equação têm que ser vetores, mesmo que os objetos individualmente não sejam vetores. Eu poderia pegar isso aqui, uma equação, eu tenho um vetor VI somado com uma matriz NIJ, atuando num vetor QJ, e aqui, sei lá, atuando num tensor TIJK vezes um escalar I vezes um vetor WJ vezes um vetor TK. Isso igual a zero. Isso é uma equação covariante? Isso aqui é um vetor. Isso aqui é uma matriz atuando num vetor. Me sobra um índice. Isso aqui é uma equação que tem um índice I, isso aqui está somado. E tem um índice I. Escalar num ponto, o J está somado com o J, o K está somado com o K. Então isso aqui é uma equação vetorial? Isso aqui é um vetor, isso aqui é um tensor de rank 2, isso aqui é um vetor. Isso aqui é um tensor de rank 3, um escalar, um vetor e um vetor. Então eu estou escrevendo uma equação em termos de várias representações irredutíveis do grupo de rotação. Um vetor, um tensor, um outro vetor, um outro tensor, um escalar, um outro vetor, um outro vetor. Então tem várias representações irredutíveis nessa equação, mas a equação como um todo, ela tem um caráter vetorial, isso que se chama covariância. A equação tem que ter um caráter vetorial, ou então uma equação escalar. Eu posso pegar o módulo do vetor V ao quadrado, posso pegar a matriz M transposta vezes a matriz M, e posso pegar esse tensor TIJK, multiplicar por um vetor UI, e multiplicar por um tensor, sei lá, QJK, igual a zero. Essa é uma equação escalar, isso aqui é um escalar, isso aqui é uma matriz, isso aqui é uma, posso fazer o seguinte, pegar assim, traço de n ao quadrado. Isso aqui é uma matriz, isso aqui é um número, traço de uma matriz ao quadrado é um número, isso aqui está, todos os índices estão somados, I com I, J com J, K com K, então não sobra nenhum índice, então isso aqui não é um vetor, isso aqui é um escalar, no final do dia isso aqui é um escalar. Então eu tenho uma equação escalar, formada em termos de matrizes, tensores e vetores. Então essa equação é covariante. Por quê? Porque eu estou somando escalar com escalar com escalar. Essa equação é covariante, porque eu estou somando vetor com vetor com vetor. Quer dizer, cada termo isoladamente é um vetor. Então esse é o sentido. Deixa eu só finalizar aqui. Vamos dizer que eu pego uma equação espinorial. Então eu posso pegar aqui um escalar vezes um espinor psi. Aí eu posso pegar aqui um espinor Q-dagger Q vezes um espinor psi, mais um tensor AI vezes esse objeto aqui, psi-dagger, matriz de Pauli, psi. Vamos dizer, isso aqui é igual a zero. Tem essa equação aqui. Essa equação tem um escalar vezes um espinor. Então essa equação aqui é um espinor. Escalar, isso aqui é um φ vezes um psi1, psi2. Então, essa equação tem duas componentes, φ psi1 e φ psi2. Então isso aqui é um espinor. Isso aqui é um escalar, que dá aqui é um escalar. Se eu pegar esse espinor deitado e botar esse espinor em pé, isso aqui é um produto escalar. Isso aqui vezes isso aqui. Então, isso aqui é um número, um escalar. Isso aqui é um espinor. Isso aqui é um vetor. Isso aqui é um espinor. Isso aqui é um espinor deitado. Isso aqui é uma matriz e isso aqui é um espinor em pé. Então isso aqui no final do dia, para cada matriz sigma i, isso é um escalar, é um número. Então isso aqui, quando eu pegar sigma 1, eu vou estar pegando a 1. Quando eu pegar sigma 2, eu vou pegar. Então eu tenho três termos aqui. A1, psi-dagger, sigma 1, psi. Mais A2, psi-dagger, sigma 2, psi. Mais A3, psi-dagger, sigma 3, psi. Então não sobra índice nenhum. Agora, essa equação aqui é espinorial? Não. Por quê? Porque isso aqui é um vetor que está contraído com esses três números aqui. Isso aqui é um termo no final do dia, isso aqui é um escalar. Mas, por exemplo, se eu fizer isso aqui, essa equação passa a ser espinorial. Por quê? Isso aqui é um vetor, isso aqui é AI sigma i. O que é AI sigma i? É essa matriz aqui. É A1 sigma 1 mais A2 sigma 2 mais A3 sigma 3. São as matrizes de Pauli. Então eu formei uma matriz
2 por 2. Isso aqui, então, aí sigma i é essa matriz. Isso aqui atuando no spinor vai dar um spinor. Então, no final do dia, isso é um spinor, isso é um spinor, e esse termo todo é um spinor. Então, essa equação é covariante, porque cada termo dela é espinorial. Então, essa é uma equação covariante no espaço espinorial. Essa é uma equação covariante no espaço vetorial, e essa é uma equação covariante no espaço escalar. O nome covariante está dizendo covariante. Todos variam igualmente. Então, todos os termos são escalares, todos os termos são vetores, todos os termos são espinores, mesmo que individualmente eu tenha novos objetos embutidos. Aqui eu tenho um vetor embutido aqui eu tenho um escalar embutido aqui, mas no final do dia, cada termo é um espinor. Então, essa equação é covariante no espaço espinorial. Essa equação é covariante no espaço escalar e essa equação é covariante no espaço vetorial. Está claro o conceito? Deixa o nosso. Mas você agora. Gabriel, fala do saltinho agora. Pode falar, Gabriel. Existem equações não covariantes nesse sentido? Porque... se você quebrar a covariância, você está mudando, você está somando objetos inhomogêneos. Então você sai, você não escreve. Quer dizer, todo jogo da física é você ter covariância. Você sempre quer escrever. Você pode escrever uma equação não covariante, mas aí você está quebrando aquela simetria que comanda a covariância. Se eu somar um vetor com um escalar, eu estou perdendo a simetria rotacional. Sim. Então você pode dizer, eu posso escrever uma equação que não é covariante? Posso. Mas aí significa que você perdeu a simetria que controla a tua física. Mas existe alguma coisa feita com qualquer coisa não covariante? Existe, você pode, quando tem certas simetrias que você quebra, e quando você quebra a simetria, você às vezes está escolhendo uma direção privilegiada, enquanto a equação perde a covariância. Mas aí, quando você quebra a simetria dessa forma, você quebra a covariância, às vezes você tem uma questão, você entra com a questão do éter, porque você é como se você tivesse um referencial privilegiado. O que a gente quer em física, todo jogo da física, é você ter covariância para você garantir que se uma equação é válida para um observador, ela é válida para todos os outros observadores. Quer dizer, o sentido da covariância está aí. Se uma equação é válida no sistema de referência, ela não precisa ser igual, mas ela vai ser válida no outro sistema de referência. Por exemplo, se você tiver essa equação assim, imagina que você tem esse vetor aqui, TI. Aí você vai ter um tensor aqui, TIJ. E vai ter aqui um vetor QJ. Essa equação aqui, se escreveu essa equação do teu sistema de referência. Aí você tem uma transformação. Aí você vai fazer uma rotação. Como é que o vetor muda? V' I, R, IJ, VJ. Vou escrever assim. T' IJ, R, I, N, R, J, N, T, N, N. Estou querendo convencer, te mostrar por que o conceito de covariância é importante. E quem é o vetor QJ? Quando eu traço uma transformação em vetor, isso aqui vai ser um RJ, por exemplo, kappa por K. Então vamos fazer o seguinte. Vamos dizer que o observador linha tem escrito essa equação. Então, essa equação vale para um certo observador que eu chamo de linha. E esse observador linha se relaciona com um observador outro que não é linha por essa transformação de rotação. Quer dizer, eu estou indo do referencial linha para o referencial não linha por rotações. Então vamos escrever aquela equação. V' I. Então agora eu vou escrever essa equação em termos do observador sem linha. Então essa equação foi escrita por um observador linha, que vê essa relação entre essas grandezas. Ele diz que o vetor V somado com esse tensor vezes esse vetor dá zero. Então essa é uma equação que ele está escrevendo no referencial dele. Vamos ler essa equação no outro referencial. Então isso aqui vai ficar RI, JVJ. Como esse, vamos fazer o seguinte, vamos botar RJ, T' IJ. Então isso aqui é RIM, RJN, EMN. E quem é o linha J? Quem é o linha J? Linha J é RJK por K. Então, não estou dizendo que isso aqui é igual a zero, não. Estou dizendo que isso aqui, então, o meu referencial, isso aqui é zero. Agora eu estou desenvolvendo isso aqui. Então vamos lá. Então, isso aqui é igual a zero.
tem isso aqui igual a zero. Então, estou substituindo as coisas aqui dessa forma. Vamos lá. Vamos ver aqui. Vou botar o que vai acontecer aqui. Aqui eu tenho essas matrizes aqui. Ó. Eu tenho R e M, R, J, M, R, J, K. Vezes. Então, só organizando os termos. T, M, N, o K. Estou trabalhando só o segundo termo. Esse primeiro termo eu vou deixar como K. E aí o segundo termo, estou trabalhando aqui. Essa matriz aqui eu posso escrever assim, ó. Isso aqui é R transposto NJ. RJN é R transposto NJ. Agora, R transposto NJ vezes R NJ é a matriz R transposta multiplicada por R, elemento NK. É o produto de matriz, ó. NJJK. Só que isso aqui é identidade. Se isso aqui é identidade, NK, N igual a K. Então eu posso colocar aqui o N igual a K, ou K igual a N. Vamos colocar o N igual a K. Então, por isso que essa é a identidade, ó, a equação ficou assim. Então, olha, agora, esse índice aqui, ó, RIM, TNK, o K. Esse M é um índice saturado. Eu posso chamar M agora de J, se eu quiser. Eu chamo esse M de J. Então, eu posso fatorar essa equação assim, ó. RIJ vezes VJ mais TJK, o K. Isso igual a zero. Essa matriz aqui é invisível. R, o inverso dela é o transposto dela. Então, se eu pegar essa equação aqui e multiplicar aqui à esquerda por R a menos 1 MI, multiplico aqui e multiplico aqui. Aqui vai dar zero. E aqui, quando eu tenho essa equação assim, aí eu multiplico à esquerda essa equação e multiplico à esquerda. Só que multiplicar por zero dá zero. Mas aqui, quando eu multiplicar à esquerda pela inversa dessa, isso aqui dá identidade. O M vira J. Então, o M vira J. O J vira M, então. Ó, o que é igual a zero? É isso aqui. Mas isso aqui, ó, é exatamente essa equação. Então, a covariância é isso. Se uma equação ela tem uma forma, um certo sistema de referência, se ela é covariante, em qualquer outro sistema de referência, ela vai ter a mesma forma, apesar de que os objetos são diferentes. V' não é igual a V. T' não é igual a T. O' não é igual a U. Mas a relação entre eles não mudou. Então, é isso que é covariância. A equação não muda. Os objetos, os componentes individuais, os ingredientes da equação mudam, mas a equação mantém. Você está dizendo o seguinte: quando você diz que F é igual a dP/dt e você faz uma transformação, você vai para outro sistema de referência, com a outra força. Mas a relação entre força e momento continua sendo a mesma. Você não mudou a equação. A lei física é a mesma. Agora, o valor da força não é o mesmo, é o valor do momento. Então, quer dizer, uma equação é covariante quando a equação mantém a mesma forma, ela é válida para um observador, ela mantém a mesma forma válida para outro observador, mesmo que os seus elementos mudem. É isso que é covariância. Então, a covariância é importante por isso. Porque você imagina, se você aquela equação vale no referencial linha, aí quando você vai para o referencial sem linha, ela deixa de ser válida. Então, você tem uma equação que depende do observador. E você, em física, não quer isso, você quer ter leis universais. Diferentemente da sociologia, né? A gente é muito, tudo para a gente quer coisas universais, né? Então a gente está negando a diversidade da sociedade, né? Mas, digamos, a física busca isso, leis universais. Eu quero que F seja igual a dP/dt aqui, Júpiter, perto do Sol. Claro que perto do buraco negro já não vale mais, mas aí é outro sistema. Mas você quer que exista pelo menos uma classe de observadores que concordem com as formas daquela equação. F é igual a dt é muito bom para todo mundo. Agora, se eu tiver com a velocidade da luz, é outra coisa. Mas aí essa classe está excluída. Dentro de uma abordagem, dentro de uma categoria razoavelmente ampla de observadores, aquelas equações são as mesmas, independentemente do observador. É isso que é a covariância para você. É você garantir que uma equação vale no sistema de referência,
Você muda o sistema de referência e ela continua válida. Você escreve a mesma equação, só que com as grandezas adaptadas para aquele observador. Mas a forma da equação não muda. São as suas leis físicas começavam a mudar. Mas essa mudança tem que ser necessariamente uma rotação. Não necessariamente, eu estou falando de rotação, porque o meu grupo de covariância aqui é rotação. De repente você pode dizer, não estou trabalhando com rotação, eu estou trabalhando com transformações conformes. Você tem que definir isso. Qual é o teu conjunto de transformações? As tuas equações são covariantes em relação a quê? Por exemplo, teoria de Gauge, teoria de Young-Mills. Eu não estou interessado em rotação, estou interessado, por exemplo, em grupo SUN. Então eu vou escrever equações que sejam equações covariantes segundo SUN. As minhas grandezas vão corresponder a campos que são representações irredutíveis de SUN, não de SO3. Então, quando você faz uma formulação física, você tem que dizer, eu quero que a minha equação, eu estou criando uma física que obedece a tais princípios de covariância. Eu quero escrever uma teoria que seja invariante sobre SO3, invariante sobre rotações. Quero que ela tenha uma simetria SU2. Bota uma simetria. Então, você vai definir quais são as suas simetrias. E aí, quando você for escrever as suas equações, você vai escrever as equações que sejam covariantes com relação às 3 simetrias que você colocou. Nesse caso, que eu estou dando o primeiro exemplo para você, estou dando o exemplo de SO3. Daí a pouco nós vamos evoluir para o grupo de Lorentz. E depois nós vamos fazer, quando a gente for fazer teoria de Young-Mills aqui no curso, que está no nosso programa, aí nós vamos ter que escrever uma equação que seja covariante de Lorentz, se eu quiser fazer uma teoria de Young-Mills relativística, e covariante do grupo de Gauge, que pode ser um SUN. Aí se eu for fazer relatividade geral, eu já não estou mais interessado na invariância de Lorentz. Meu grupo é um outro, é o grupo das transformações gerais de coordenadas. Aí eu vou ter um outro conceito de covariância muito mais amplo. Então, você tem que definir a tua física pela simetria que você tem. Eu estou fazendo física galileana. Então, qual é a minha simetria? Rotação e translação. Então, eu quero que as minhas equações sejam invariantes por rotações e translações. Então, se eu pegar um observador que está aqui e deslocar, virar o Dória, as leis da física para mim, se eu escrever uma equação física para mim, Dória vai escrever a mesma equação física, apesar de que os termos, os elementos da equação podem mudar, mas a equação não muda. É isso que é covariância, que é diferente de invariância. Invariância é não mudar. Se eu pego uma temperatura, é um invariante. Vamos falar, se eu pego a temperatura aqui, pego ali, você pode ficar de cabeça para baixo, você vai ver a mesma temperatura. Agora, se você ficar de cabeça para baixo, você não vai ver o mesmo vetor. Então, a covariância é uma coisa, a invariância é outra. Invariância não varial, não quer dizer invariância, não muda, é invariante, é o mesmo. Você faz, é o caso do campo escalar. O campo escalar é o que é invariante, é o que a gente chama de singlet, é um objeto neutro. Você faz uma transformação e ele não muda, ele é neutro por aquela transformação. Agora o vetor não. Você faz uma transformação, ele muda, ele não é neutro, ele vê a rotação. O spinor sente a rotação, o tensor sente a rotação. Então eles não são invariantes, mas eles são covariantes. Então invariante é uma coisa não mudar. Covariante é uma coisa mudar, mas mudar todos os termos igualmente, da mesma forma, com a mesma matriz. Você viu que eu pude fatorar uma matriz RJ na frente da equação toda. Cada termo ficou com a matriz R fatorada. Fala, Eduardo, eu vi que pode ser que você complementa a pergunta dele. O que é? Eu tenho uma equação. Tá. Certo? A equação já era covariante. Eu resolvi multiplicar aquela equação por operadores não locais. Tá, não locais, mas podem ser covariantes. E daí multipliquei com essa história e manteve a covariância. Tá bom, você não perdeu a covariância. Você perdeu a localidade, mas não a covariância. Mas, digamos, vamos dizer, a validade da equação, ela continua igual, assim? Aí você vai ter o seguinte, agora eu tenho uma equação, quer dizer, estou escrevendo a equação numa versão não local. Eu diria, do ponto de vista da covariância, tudo ok. Agora a questão é uma questão de interpretação. Quer dizer, interpretar essa equação. Agora, essa não localidade vai ser a mesma para todos os observadores. Então, nesse sentido, não é tão ruim, porque você manteve a mesma não localidade para todo mundo. Quer dizer, se você pegar uma equação e multiplicar ela, a equação é covariante, você multiplica por um objeto que é covariante, a equação continua covariante. Pega um vetor, multiplica por uma matriz, continua sendo um vetor. Então, se você pegar um vetor, multiplicar por uma matriz, você continua ganhando um vetor. Então, você tinha uma coisa covariante, multiplicou por outra coisa covariante e ganhou uma terceira coisa covariante, que é um vetor. Agora, se esse objeto é não local, você está perdendo a localidade. O objeto novo, depois da ação do vetor, ele deixa de ser um objeto não local, mas ele não perdeu a covariância. Então, não é tão ruim. Porque, vamos dizer,
aí que não vê o seguinte, as relações, as propriedades porque muitas vezes quando tem uma equação, ela está trazendo muita coisa junto. Certo. E a não localidade às vezes ajuda você a decompor coisas. Vamos fazer bastante isso aqui quando a gente falar da decomposição, o teorema de Helmholtz dos vetores. Fizer a decomposição em parte transversa e longitudinal, a gente vai ver o problema da não localidade, mas não vai perder a covariância. Porque você consegue daí com a não localidade extrair informações mais fundamentais da equação. Que antes você não conseguiria. Você vê mais detalhes. Não, você vê como entende assim, você vê como você, é uma maneira de falar assim, né, mas você vê coisas assim, digamos, olha, essa aqui é a massa, isso aqui que é a interação, e o resto está meio um texto enrolado. E aí, isso que eu estou pensando, para mim o que salva a não localidade, o uso da não localidade, é a preservação da covariância. Da covariância, sem dúvida. Se você perder a covariância, você porque, fica seja não localidade, ou seja uma simetria, mas tanto faz, entendeu? Quer dizer, o importante é a informação da equação. Se você perdeu a covariância, perdeu a simetria. Se você usar a não localidade e perdeu a covariância, você está perdendo o substrato da sua teoria. Mas se você não perdeu e conseguiu mais informação, claro. é uma discussão meio não fácil. Mas a gente vai amadurecer isso aqui ao longo do curso. Isso aí vai aparecer. Eu vou já deixar um primeiro exemplo para vocês. Então, te pego uma tarefa para casa, já que a aula está terminando, vou deixar assim como tarefa. Que é a seguinte. Vamos pegar um campo tensorial. Nossa, um campo tensorial simétrico. Vou pegar aquele nosso H e J. Nós vimos que esse campo pode ser decomposto assim. Posso decompor, como a gente fez ali, uma parte simétrica de traço zero, mais a parte do traço. Fizemos isso foi uma decomposição que nós propusemos. Esse tensor aqui é simétrico de traço duplo, então eu peguei esse tensor aqui tem 6 componentes, esse tensor aqui tem 5 componentes, e esse aqui tem essa aqui é uma matriz de identidade. A matriz de identidade ela só tem um elemento. Isso aqui multiplica todos os elementos. Toda diagonal é igual. Então essa equação aqui ela só tem um elemento, que é o traço de H. É um número. O J, qual é o H dela? J, qual é a característica dele? Ele é simétrico e de traço zero. Esse aqui é simétrico, como a gente fez lá. Tá. Esse aqui é um o HJ simétrico de traço zero. Por isso ele tem 5 componentes. Tá, e aí depois vem o componente. Então esse cara aqui, então esse objeto aqui tem spin 2S mais 1 dá 5, e esse aqui tem spin 0, que é 2S mais 1 dá 1. Então, esse objeto aqui, que é um tensor simétrico, simplesmente simétrico, não tem traço nulo, ele é a superposição de uma representação de spin 2 com uma representação escalar. Que eu tenho. Esse objeto aqui é simétrico de traço nulo, tem 5 componentes, spin 2, esse objeto aqui é um escalar, spin 0. Então, eu estou dizendo, esse objeto aqui, ele carrega 2 spins. Mas agora eu vou propor uma outra decomposição para esse tensor, que é a seguinte. Vamos dizer que eu escrevo esse tensor da seguinte maneira. Ele vai ser um tensor H til e J, também é simétrico. É simétrico. Só que ele satisfaz a essa condição. A divergência dele, dj, di, do H til e J é igual a zero. Então, esse objeto aqui é um objeto simétrico, mas que satisfaz a essa condição aqui. Isso aqui é uma equação diferencial de primeira ordem. Isso aqui é a divergência de um tensor. Eu estou contraindo esse índice específico, mas só do outro. Isso aqui é uma equação divergência de um tensor. Então, esse objeto aqui, então vamos lá. Esse objeto aqui tem 6 componentes. Ele é simétrico, só simétrico. Mas aqui, essa equação aqui, ela vale para cada J. Ela vale para J igual a 1, para J igual a 2, para J igual a 3. Então ela vai ser D1H1, D1H11, mais D2H21, mais D3H31. Segunda equação,
D1H12 mais D2H22 mais D3H32. Segunda equação. Terceira equação, faz J igual a 3. D1H13 mais D2H23 mais D3H33. Então, eu tenho três equações, eu tenho três condições. Então, das 6 componentes, elas não são tão independentes assim. Eu tenho três relações que amarram as 6 componentes. Então, sobram 3. Mas suponhamos que ainda impõe uma outra condição. Ele tem traço zero. H til I é zero. Então, esse tensor aqui, eu estou dizendo, ele é um tensor simétrico de traço nulo. Tem 5 componentes. Mas aí eu tiro essas 3 condições. 5 menos 3, 2. Então, esse tensor aqui, sendo um tensor simétrico, de traço nulo, e com essa divergência igual a zero, ele tem 2 componentes. Então, esse tensor aqui tem 2 componentes. Esse aqui tem 6. Então, eu tenho que arranjar mais 4 componentes aqui. Suponhamos que agora isso aqui é simétrico. Então, eu posso colocar, suponhamos que eu pegasse aqui, isso aqui é a dupla divergência, é a dupla gradiente, dI dj de um certo escalar sigma. Então, isso aqui é um escalar. Tanto um escalar tem uma única componente. Então, eu vi, esse cara tem 6 componentes, 2 componentes estão morando nesse tensor com essas propriedades. Uma componente mora no escalar. Isso aqui é simétrico. Se eu trocar dI dj, é a mesma coisa que dj dI. Então, não perdi a propriedade de simetria. Tá? 3 componentes. Eu tenho 6 componentes do lado esquerdo. Então, eu não posso perder 3 graus de liberdade. Eu tenho que ter outros 3 graus de liberdade para fechar essa equação. Então, eu posso fazer o seguinte. Boto aqui mais 1/2 de dI Vj mais Vj dI. Isso aqui é um tensor de rank 2? É simétrico? É, porque dI Vj mais Dj é isso aqui vai formar uma matriz simétrica no final do dia. Então, isso aqui tem 3 componentes. Você vê por aqui, tem 3 componentes independentes. Então, eu tenho 6 componentes do lado esquerdo e 6 componentes do lado direito. Eu quebrei esse vetor, esse tensor disso. Ele pode ser decomposto como um tensor simétrico de traço nulo, que me dá para ele me reduz. Então, se ele é só simétrico, ele tem 6 componentes. Se ele tem traço nulo, ele perde uma, fica com 5. Mas se ele satisfaz a essa equação, ele tem 3 vínculos, 5 menos 3, 2. Então, sobram no final do dia 2 componentes dessas 6 aqui estão morando aqui. Aí eu introduzo esse pedaço aqui, introduzo esse escalar sujeito a esse duplo gradiente. Então, ganhei uma componente eu joguei naquele escalar. E aí sobraram 3 componentes. Aonde elas vão? Elas podem ir para o vetor. Que eu posso. Agora, por simetria, como isso aqui é simétrico, eu não poderia botar DI Vj, porque isso aqui não é simétrico, mas eu simetrizo. DI Vj mais Vj também isso aí. Então, eu redistribuí os graus de liberdade do meu tensor dentro de um objeto, um tensor com 2 componentes, de um escalar e de um vetor. Então, essa é a minha equação. Então, o que eu vou pedir para vocês? Estudar a covariância dessa equação. Mostrar que essa decomposição, se ela é válida para um referencial, ela é válida para qualquer referencial. Vocês vão fazer uma transformação de rotação. Então, vamos fazer uma rotação R e J. E aí vocês vão mostrar que H' e J vai ser igual a um H til' e J mais D' I, D' J em cima mais 1/2 de D' I, D' J mais D' J, D' I. A equação, a decomposição não mudou, isso significa covariância. Os objetos individualmente mudaram. V' não é igual a V. H' til não é igual a H'. D' não é, derron de linha não é igual a derron. Então, derivada em relação a x na coordenada x e aqui eu tenho que coordenada x'. Então, essa equação aqui tem a mesma forma que essa aqui. Então, vocês vão mostrar que se isso aqui acontece, se isso aqui é válido, então, fazendo uma rotação, botando aí as transformações R, manipulando com elas, transposto, matando transposto, vocês vão mexer um pouquinho com essa álgebra e vocês vão mostrar que se essa equação é válida, essa é válida. Ou seja, essa é uma decomposição covariante.
Então, se um observador no referencial dele quebra esse tensor daquele modo, qualquer outro observador que desfira dele por rotação vai estar quebrando do mesmo modo, só que com as componentes dele. Então, essa é uma decomposição covariante. Ponto 1, primeira parte da tarefa, mostrar a covariância dessa equação. Essa decomposição é muito importante para estudar ondas gravitacionais. Só que nós estamos fazendo no âmbito de uma teoria não relativista. Na relatividade geral é só adequar isso aí à relatividade geral. É a chamada decomposição de ADN. ADN é Adler, chamada ADN Decomposition. Ela é muito usada em quantum gravity, para quantizar o campo gravitacional. Você faz essa decomposição para poder estudar a formulação da quantização tamanho. Em ondas gravitacionais também é importante fazer. Só que aqui nós estamos fazendo um espaço tridimensional não relativista. Depois a gente vai generalizar isso para o espaço unibódico. Mas a base é essa, o conceito é esse. Então, a primeira parte da tarefa 1. Então, 1.1. Então, tarefa 1. Mostrar explicitamente, né? A covariância da decomposição ADN. Ponto 2. Suponhamos então só uma coisinha só. Uma coisinha mais aqui. Suponhamos que a HJ satisfaça a seguinte equação. Vou dizer uma coisinha a mais. Suponhamos que nada vai mudar aqui. Vamos dizer, vou dar uma condição a mais. Suponhamos que esse sigma seja um escalar, mas que esse sigma satisfaça essa condição. Laplaciano de sigma igual a zero. Essa condição. Vamos ver que ela satisfaz a seguinte equação.
Então, suponhamos que o meu campo H satisfaça essa equação. Equação de Laplaciano do HJ, ali é gradiente duplo do traço de H. Então, essa equação é uma equação covariante. Por quê? Isso aqui é um tensor simétrico de rank 2, isso aqui é um tensor simétrico de rank 2, e esse termo aqui forma um tensor simétrico de rank 2. Então, se vocês quiserem mostrar, vocês mostram que é covariante. É só botar a matriz de rotação em tudo quanto é canto. Vocês já podem começar a pegar essa prática de ver, ó, isso aqui é um tensor simétrico de rank 2, isso aqui é um escalar. Então, um escalar vezes um tensor simétrico de rank 2 dá um tensor simétrico de rank 2. Isso aqui é um escalar. Isso aqui é um objeto simétrico de rank 2. Então, continua com a mesma propriedade que esse. Esse objeto aqui não é simétrico, mas a soma desses dois objetos aqui, se eu trocar I com J, aqui eu ganho esse termo. E esse termo ganha esse. Então, esse termo como um todo, essa soma desses dois termos aqui, também é um objeto simétrico de rank 2. Então, essa equação é uma equação tensorial genuína, é uma equação covariante. Cada termo dela, separadamente, é um tensor simétrico de rank 2. Quer dizer, esse termo junto com esse. Isso tudo aqui é um tensor simétrico de rank 2, isso é um tensor simétrico de rank 2, e isso é um tensor simétrico de rank 2. Então, eu não estou pedindo para vocês mostrarem, mas essa equação é covariante. Então, essa equação é covariante e aquela decomposição é covariante. A tarefa 2 é, supondo que essa equação satisfaça essa equação, vamos dizer, chegar a equações para H tilde, sigma e V. Então agora vocês vão pegar aquela decomposição e jogar dentro dessa equação. E aí, ao jogar aquela decomposição dentro dessa equação, vocês vão ver o que vocês podem ganhar. Quais são as condições que vocês vão ganhar. Quer dizer, o que essa equação diferencial impõe sobre H tilde, sobre sigma e sobre V. Certo? É um exercício só para vocês treinarem essas técnicas de mexer com o campo. Na próxima aula, eu vou me dedicar um pouquinho mais ao campo espinorial, porque esse campo é muito pouco tratado na mecânica clássica. Ele é muito tratado quando se estuda a equação de Dirac, mas é importante a gente tratar esse campo no âmbito dos campos clássicos. Porque a gente vai desenvolver vários aspectos interessantes, várias técnicas que talvez vocês não conheçam, para se lidar com objetos espinoriais. Então vamos trabalhar um pouco a álgebra espinorial. Tem uma série de truques que a gente precisa mexer, aprender para poder mexer com o espinor, como a ver com as chamadas, os rearranjamentos de Firth, as identidades de Firth, que facilitam muito a vida. Você pode ter uma equação espinorial complicada e você pode fazer várias reduções. Quer dizer, tem uma técnica, não é metodologia, você pode desenvolver alguns métodos, algumas técnicas para tratar especificamente de campos espinoriais. Isso aí, como é pouco desenvolvido, vamos dar uma ênfase aqui no nosso curso, porque os outros campos são muito estudados nos livros, campo vetorial, campo escalar, então nem se fala, né? Todo mundo na dúvida corre para o escalar, né? Então vamos lá, mas a gente desenvolver. E outra coisa, vamos trabalhar bastante o campo tensorial, que eu quero nesse curso trazer vocês muito próximo das ondas gravitacionais. Isso tudo aqui é onda gravitacional. Isso aqui é a equação da onda gravitacional. Vai ver como? Tem uma série de coisas embutidas dentro dessa equação. Bom? Então a gente se vê na próxima semana. Então eu estava pensando o seguinte, pessoal. A aula de reposição que ficou faltando na semana passada, eu vou ver se eu dou no sábado que vem. Tá? À tarde. Certo? No outro sábado ou esse? Não, no outro sábado, não amanhã. Amanhã eu já estou dando outras aulas. No outro sábado à tarde. No outro sábado, amanhã é dia 24. Poderia ser assim, todo mundo sábado, o homem dá mais calmo um pouquinho, chega aqui 3 horas, nós vamos botar vamos de 3 até as 6. Dá para avançar. Tá? E aí, tchau, se Deus quiser, semana passada já coloca, semana que vem coloca essa aula. Tá bom? Ricardo Santos, você está vindo aqui que dias da semana para ter aula? Segunda-feira. Então você me procura segunda tarde? Você vai ter aula de manhã ou de tarde? Tem aula 4 horas só. Então me procura um pouco mais aula. Eu não vou nem me reunir com você, mas eu queria marcar umas coisas com você. Tá bom? Tchau. Eu não virei mais as aulas